E a advertência é essa. Vendo que o pé vem até aqui, a única vida que pode ser boa é onde ela está. A ética, ela tem um pré-requisito. Naturalmente, pode ter a ver com a felicidade quando a pessoa também fica feliz com isso. Bom, eu nasci em Ribeirão Preto em 1965 e de Ribeirão mesmo lembro muito pouco dessa época, porque logo viemos para São Paulo, de modo que toda a infância foi vivida em São Paulo mesmo, né? Eu, claro, voltei a Ribeirão muitas vezes por conta da família, e aí então conheci a cidade, mas nunca vivi propriamente lá. A infância aqui foi... A primeira infância, pelo menos, foi na casa da minha avó, na rua Manuel da Nóbrega, bem na frente do quartel, também próximo da Assembleia Legislativa do Estado e do Parque do Ibirapuera. Então, a casa da minha avó era grande, era uma casa já bem velha, mas era grande e tinha um quintal muito bom, e nesse quintal eu tive boa parte dos meus divertimentos infantis. Jogando bola, quebrando vidraça, andando de bicicleta, tomando banho de chuva. Isso tudo foi na casa da minha avó materna, ali no bairro do Ibirapuera. E eu sempre gostei muito da escola, então a lembrança da escola era também muito positiva e assim foi até hoje, né? Porque eu não, depois que eu entrei na escola eu não saí mais e eu vejo a escola como o melhor lugar do mundo. Então, mesmo na época da infância, eu fiz uma primeira experiência escolar lá na escolinha do clube paulistano. Mas acabei mesmo sendo alfabetizado em casa, pelo meu pai. Então, quando eu entrei no primeiro ano, eu não fiz pré-primário. Eu já entrei direto no primário, no primeiro ano primário, numa pequena escola na Alameda Itu, chamada Gabriela Mistral, poetisa chilena. E a escola era uma escola pequenininha e lá eu fiz o primeiro ano primário e eu era mais novo que os colegas. Então era visto assim um pouco com estranheza, porque eu já sabia o que eles estavam aprendendo e era mais novo. Então tinha todos os pré-requisitos para ser um chato incomodativo. Mas nunca tive sérios problemas com isso, não. E se houve bullying, eu sinceramente não lembro. Não lembro, sou batido. E aí depois, meus pais acharam por bem me colocar numa escola maior. E no quarto ano, eu fui para o São Luís, onde fiquei até o terceiro do ensino médio. São Luís ali entre a Doc Lobo e a Bela Sintra. Quando eu cheguei no São Luís, ainda a escola
ela ainda tinha uma construção antiga, comparável à da igreja, que ocupava toda a frente da Avenida Paulista. Então eu ainda estudei de frente para Paulista na escola antiga. Nós estamos falando aí do fim dos anos 60, começo dos anos 70. E eu era muito feliz na escola, eu me dava bem com os colegas e as diferenças de idade também foram ficando menos significativas e assim eu tive uma formação no São Luís que me permitiu depois pleitear a universidade e me tornar um estudante universitário razoável. Nesse período ainda morava na casa de sua avó? Não mais, não mais. Depois mudamos para a Rua Tatuí. A Rua Tatuí fica entre a Peixoto Gomide e a Casa Branca. É uma rua de uma quadra só, que liga a Peixoto Gomide e a Casa Branca entre a José Maria Lisboa e a Lorena. Eu morava na esquina da Tatuí com a Casa Branca, de maneira que eu ia para a escola a pé, subia a rampa, o que era desagradável, porque a rampa é íngreme, e depois ia pela Paulista até ali a Doc Lobo, e também voltava a pé. Quando eu estava com muita preguiça, eu pedia dinheiro e ia a pé até Augusta e subia com o ônibus elétrico. Eu me dava esse luxo de ônibus, senão ia a pé mesmo. Eu e a minha bota ortopédica com palmilha para corrigir um pé chato que sempre... A gente usava isso, né? Usava. Mas funcionou. Funcionou. Houve uma ortopedização do pé. Ele passou a ter a forma da palmilha. E acho que assim também aconteceu com o resto, né? A gente vai vivendo e o mundo vai nos moldando. Ou deformando. Vai oferecendo prêmios e castigos, vai promovendo alegrias e tristezas, e com isso a gente vai, no afã de sofrer menos, a gente vai se alinhando um pouco às expectativas e tentando também sobreviver com alguma soberania, alguma autonomia. E assim eu cheguei ao 3º ano do ensino médio bem feliz. Nesse meio tempo eu nadava também e gostava de estudar idiomas. Então eu fazia muita coisa durante o dia. Eu nadava no clube paulistano, depois eu fui nadar como militante na Hebraica, numa época que a Hebraica montou um bom time de natação. E eu, sei lá, participava das competições, de vez em quando me saía um pouco melhor, outras vezes, muitas, me saía pior do que o esperado, e não só eu não gostava muito do treinamento, como também não via nenhuma graça na competição, e também, mesmo as vitórias não me traziam nenhuma alegria suplementar. Então, se me perguntar por que então que eu nadava porque meu pai queria, então nadava por ele. Claro que acabei me beneficiando, porque uma atividade esportiva regular faz circular o sangue, melhora a capacidade pulmonar, muscular, faz bem para a saúde. Mas acho que depois que meu pai morreu, eu nunca mais entrei na piscina, nem para me refrescar.
tamanha a idiosincrasia que eu tinha. Eu só, na piscina, gostava, para ver como eu não era do ramo, eu gostava das facilidades que o pé de pato me trazia. Então, eu trouxe aqui, deixa eu trouxe aqui o pé de pato da época, que continua no armário. Mas esse é o original da época? É. Sensacional. É. Olha, E ele que maravilha. não era daqueles que tinham o dobro desse tamanho e que chamavam muito atenção e que também muitas vezes lastimavam quem estava nadando atrás. Esse era menor, portanto, São nadadeiras. vendo que o pé vem até aqui, a parte adicional é realmente pequena, são nadadeiras, né? Sim. Como você disse. E o uso é indicativo, tem até uma poeira aqui em cima dela, mas continua como símbolo de uma época da vida no armário do clube, essas nadadeiras. E essa sim, eu adorava, porque eu me deslocava sem fazer muita força, e eu acho que isso é muito indicativo de uma dificuldade que eu sempre tive com torturas físicas muito contundentes. Um treinamento de natação para competição é uma coisa muito violenta, muito cruel. As nadadeiras, elas dão um certo poder. Sem dúvida. Eu acho Você como se sente como ágil, rápido, poderoso. é Não é interessante isso? fica muito claro na nadadeira o princípio da técnica, que é uma espécie de extensão do corpo, né? E aqui a extensão ela é óbvia, né? Não precisa nem de muita semiótica para deduzir que aqui você tem o pé estendido, né? E sem os buracos no meio dos dedos, e com isso o desempenho aumenta sem muito sacrifício. O pé na sua potência máxima. É a potência, de qualquer maneira, superior. O triste era quando tinha que tirar a nadadeira e nadar sem ela, porque aí a sensação de que não estava saindo do lugar era ainda maior, né? Então, esse aqui é uma curiosidade, eu tenho por essas nadadeiras um apreço enorme. E, enfim, se algum dia eu aceitar o convite dos meus colegas da época para nadar um pouquinho, será, com certeza, com as nadadeiras, né? Bom, eu, assim, dado o tipo de vida que eu levava, muito dedicado à escola, eu até que tive alguns resultados interessantes na natação, como alguns títulos paulistas, acho que um brasileiro, também recorde sul-americano de revezamento, mas isso era muito mais por causa dos outros nadadores do time, né? Cheguei a fazer revezamento com o Ricardo Prado, tenho muito orgulho de ter nadado ao seu lado, ele sim, um atleta extraordinário, um nadador espetacular. E eu, alguém que ia ali para compor o time, e assim a vida de nadador seguiu o seu rumo. Cheguei até a competir pela faculdade em algumas competições universitárias. Então, fui campeão da Copa USP, Jogos Jurídicos, até um JUBES eu nadei em Brasília pela faculdade no primeiro ano. Depois eu realmente não nadei mais, e aí a natação virou lembrança. Mas no fundo o senhor
um apreço e um carinho por nadar, apesar de ter sido por imposição do seu pai. Acho que bem no fundo, viu? Bem no fundo, tão no fundo que eu não consigo acessar com facilidade, De qualquer maneira... Foi uma experiência boa. Foi. Acho que sim. Eu também, na natação, vivi meus primeiros grandes encantamentos amorosos. Nenhum deles nem minimamente correspondido. Mas acho que também nem daria para ser, porque eu era de tal maneira discreto, procurava passar desapercebido. Aliás, postura que eu adoto até hoje, eu frequento o mesmo clube desde então, e é que hoje é muito difícil porque as pessoas me veem em outros lugares e na internet e tal. Mas até muito pouco tempo atrás, eu entrava e saía invisível dos lugares e chegava a frequentar dias a fio sem falar com ninguém, a não ser com os funcionários, sem falar com ninguém. E essa é uma característica minha de muita discrição. E foi uma infância assim, discreta, e assim eu cheguei no final do ensino médio lutando por um lugar na universidade. Sabe, é interessante porque eu tinha muito claro o que eu queria da vida. Mas o que eu queria da vida era ser professor, e normalmente a gente tem que ser professor de alguma coisa, né? Curiosamente, a vontade de ser professor era tanta que não importava muito se ia ser professor de química orgânica ou de história. Não fazia muita diferença, pelo menos na época não. Mas eu acabei forçando a mão para ir para a área de humanas, que me parecia mais agradável. Muito embora eu tenha feito exatas no colégio, no colegial, por insistência também do meu pai e da minha mãe, que achavam que o curso de exatas era mais difícil e, portanto, devia ser melhor e, portanto, era receber mais da escola pelo mesmo preço, né? O meu pai, ele trabalhava na polícia científica, era perito criminal. Portanto, nada a ver com nada que eu tenha buscado para mim. Com o meu pai, eu aprendi a sempre pôr nas coisas que estou fazendo alguma atenção. Ou seja, a valorizar o instante imediatamente presente. E um exemplo disso é essa escova do tempo do onça. Inclusive, ela deveria sair, mas eu acho que talvez ela não saia mais. Isso aqui é porque ele insistia que na hora de tomar banho, todas as partes do corpo deveriam ser contempladas com o mesmo zelo. E como alguns lugares das costas não são imediatamente acessíveis, ele dizia: imagina você
lava todo dia uns lugares e não lava todo dia outros lugares, é uma imundície. Então, ele insistia para que eu lançasse mão desse recurso. E toda vez que eu lavo as costas com esse instrumento, eu, além de homenagear o meu pai, eu me dou conta do quanto a educação que a gente tem com os pais interfere na vida, né, de maneira decisiva, né? Aí eu fui fazer Direito, acabei entrando na USP e, na época, não dava para fazer 2 cursos na USP ao mesmo tempo, então eu acabei fazendo jornalismo à noite aqui na Casper Libero, de maneira que eu fazia a faculdade de manhã e à noite. E à tarde eu continuava estudando meus idiomas, então, inglês, francês, italiano, espanhol, japonês, etc. Muitas coisas eu fazia nesse meio tempo. Eu nunca me preocupei muito em fazer estágio, porque eu sabia que não ia seguir nem uma carreira jurídica, nem jornalística. Eu falei, pô, mas foi estudar jornalismo sabendo que não ia ser jornalista? Fui, mas que estranho. Mas eu gostava tanto do ambiente escolar que era mais legal para mim ficar na escola do que ficar à noite em casa sem fazer nada. Então, eu fiz a faculdade pela faculdade e não pela... por aquilo que a faculdade permitiria do ponto de vista profissional, né? Não, fiz a faculdade pela faculdade e fui muito feliz nesse momento da vida. Faculdade de Direito de manhã e jornalismo à noite. Fui muito feliz. Foi quando eu comecei a ter paixões manifestas e algumas até parcialmente correspondidas. E aí, então, era tudo meio tardio, mas é que foi assim, o que eu posso fazer? Então, primeiro beijo na boca, primeiro ano da faculdade. É um pouco defasado para os hábitos e costumes locais, mas valeu a pena, porque era um grande encantamento e foi uma experiência muito interessante. E assim, a vida seguiu o seu fluxo e eu acabei me formando em Direito e Jornalismo. E aí eu tinha um abacaxi na mão, né? E esse abacaxi era o abacaxi de me tornar professor, né? Porque eu não tinha escolhido cursos que permitiriam uma simples licenciatura e dar aula no ensino médio, por exemplo. Eu não estudei matemática, geografia, história, química, física. Então, os cursos que eu estudei eram cursos que, para ser professor, teria que ser na universidade. E aí, seria preciso fazer mestrado, doutorado, essas coisas. Então, eu já estava engatilhado para isso e acabei me mudando para a França. Isso no começo de 1986. Eu me mudei para a França, onde eu morei de 86 a 90. E assim eu consegui o que eu precisava para começar a trabalhar como professor. A vida na França não foi simples, porque havia alguma dificuldade econômica. Isso fez com que eu tivesse que me virar nos 30, como, por exemplo, cantar no metrô, essas coisas. Não, é necessidade. Eu tinha estudado... Qual era o... Eu estudava harpa. Harpa? A harpa, Nossa. Durante muito tempo da infância eu estudei harpa,
Isso lá em Paris? Não, quando menino, aqui mesmo, harpa. E então eu tinha alguma noção de música, mas o que eu cantava ali era para arrumar um trocado. O que você Eu cantava? traduzia o Trem das 11, por exemplo, para o francês e cantava nos vagões Olha que sensacional. a capela. Ficava, vamos batucar aqui um pouquinho no Epaminondas, Isso. né? Então, ficava assim. Je ne peux pas rester encore une minute avec toi. Je regrette amour, mais je ne peux pas. J'habite à Jassanan. Si je rate le train qui part maintenant à 11h, seulement demain matin. Et en plus de ça, ma femme, il y a d'autres choses. Ma mère ne s'endort avant que je arrive. Je suis fils unique. J'ai ma maison à soigner, je ne peux pas rester. Ok, maravilha. Bom, e assim ganhava-se a vida. Um franco cada um dava, não tinha nem euro. O euro é posterior. Eram uma média de 10 francos por cantada em cada vagão. E a refeição no restaurante universitário era R$ 9,90. Então, eu cantando 2 vezes por dia, eu almoçava e jantava. Então, era cantar para comer. E deu certo. Mas foi muito formador, né? Porque quando você tem na vida a oportunidade de ganhar coisa para comer, isso deixa traços, né? Quando não sobra nada, se quiser ir ao cinema, tem que cantar mais uma vez, né? Se quiser comprar um tênis, tem que cantar umas 10 vezes e, né? Então, tudo era medido pela régua do trem das 11, né? Quantos trens das 11 eu preciso cantar para poder, sei lá, comer um cuscuz marroquino, né? Quantos trens das 11 eu preciso cantar para tirar xerox do material que eu preciso tirar? E assim era o cálculo. E aí comecei a trabalhar e eu esbarrei numa dificuldade, porque a coisa dependia mais de capital relacional do que eu supunha. Os diplomas impressionavam, mas não abriam definitivamente as portas, era preciso conhecer as pessoas. E eu, do ponto de vista familiar, não tinha ninguém que pudesse facilitar absolutamente nada em universidades. A sua mãe fazia o quê? Minha mãe era dona de casa. Então, aí foi indo, eu fui trabalhando onde foram abrindo brechas, né? E foi onde eu aprendi a dar aula, né? Nos lugares que me deixaram trabalhar. E eu entendi que, rapidamente, eu entendi que aquela carreira era uma carreira que não estava entre as 10 mais bem pagas e nem aplaudidas, mas que era o meu negócio. Então eu fui ganhando consistência como professor e eu era aplaudido nas instituições onde eu trabalhava. Mas eu rapidamente entendi que se eu quisesse um pouco mais de
legitimidade como professor, eu teria que trabalhar em instituições de maior prestígio. Foi aí que eu comecei a me empenhar para isso, né? Até chegar na USP, onde eu imaginava ser o meu lugar. E é onde eu fiquei bastante tempo como professor concursado. Outra curiosidade é que eu sempre fui muito fã de artigos de papelaria, né? De maneira que a volta às aulas era celebrada, porque ela vinha antecedida de compras de livros didáticos e artigos de papelaria. Hoje, né, os múltiplos cadernos são substituídos por um caderno só. É um caderno digital e esse é o meu instrumento de trabalho mais usado, né? Então, aqui eu vou até me aproximar da câmera para que veja que há uma preocupação, eu não sei se está bem aqui? Eu sempre tive uma caligrafia muito regular, o que em algumas interpretações psicológicas pode indicar coisas muito feias, como patologias e obsessões, etc. Mas, de qualquer maneira, observe, não é? Eu escrevo de maneira muito regular e isso é numa tela, no caderno ela ainda é mais homogênea a caligrafia, não é? De tal maneira que eu encho páginas e páginas e páginas e páginas de caderno manuscrito ainda. E todos os livros que eu escrevi, exatamente em 49, foram antes escritos à mão. E isso é uma curiosidade, porque nos dias de hoje, né, isso de escrever à mão é esquisitíssimo. Eu vejo que quando frequento bibliotecas públicas, muita gente vem falar comigo para perguntar o que eu estarei fazendo. Eu digo, escrevendo, com a mão, né? Como eu tenho dificuldade visual, uso óculos para perto desses fundos de garrafa e fico muito próximo, então a cena é mesmo uma cena do nerd típico, curvado e anotando coisas. Muitas vezes eu acompanho aulas na internet e eu as anoto, às vezes, na sua integralidade, e eu tenho muito gosto por escrever com a mão. Como se dizia antigamente, de carreirinha. Essa coisa de juntar as letras com a mão e escrever. E eu aproveito para estudar os idiomas junto com a filosofia. Então, acompanho as aulas em inglês, em italiano, em francês, etc. E vou anotando cada qual no seu idioma. De maneira que assim eu não perco muito da fluência dos idiomas e também estou sempre atualizado nesse que é o meu ganha-pão, que é a filosofia. Então, é uma curiosidade, eu nunca tinha tratado desse assunto em entrevista nenhuma, mas eu acho que é muito peculiar o meu jeito de estudar. É um jeito muito antigo e muito escolar mesmo, né? Então, eu não hesito em anotar, escrever, fazer resumo, fazer síntese, né? E os livros, em grande medida, surgiram desses meus estudos caligráficos, né? Já são quase 40 livros.
40, 39. Mas acho que com esse agora que saiu da Ilíada e da Odisseia, são 40 livros. Shinsetsu, de você aprender a, na hora de agir, sempre considerar o que possa trazer dano para alguém e com isso evitar, da medida do possível. Então, algumas culturas têm essa característica, definitivamente a nossa não é o caso, mas algumas culturas há esse cuidado, né? E esse cuidado se estende com pessoas que são desconhecidas, né, para nós. O cuidado no transporte público, o cuidado na via pública, o cuidado, né, ao conduzir o seu veículo, o cuidado para que a nossa ação não dê causa à tristeza de quem quer que seja. Então, essa era a preocupação central desse livro. E eu acho que foi bonito. Esse livro foi um dos livros meus que foi publicado fora do Brasil, foi traduzido em italiano, publicado na Itália, e quando você, no meu caso, no caso das ciências humanas, da filosofia, quando você vai no sentido contrário de nós para o primeiro mundo, é muito raro. O brasileiro é traduzido em literatura, é bem frequente, né, nas artes, ocupa uma posição, mas nessa parte científica e filosófica é muito raro. Então, é sempre objeto de muita comemoração quando há o interesse pela publicação em outros lugares. A ética ela é um campo do conhecimento que cuida de tudo aquilo que o humano pensou para conviver melhor. Percebendo que a vida é vivida com os outros, que tipo de limite a gente deve respeitar na hora de agir para preservar a melhor convivência possível. Então, a ética, ela tem um pré-requisito, que é o seguinte: a preservação da harmonia do coletivo vale mais do que o seu bem-estar pessoal. É um pré-requisito. E vai dizer, poxa, mas isso é mais ou menos óbvio, né? É mais ou menos óbvio, mas não é o que se vê. O que você vê é a pessoa jogando lixo na rua e, portanto, dando primazia à sua comodidade em detrimento do bem-estar do coletivo. O que você vê é a pessoa avançando o semáforo, colocando em risco as outras. O que você vê é o outro fazendo xixi na piscina, dando privilégio à sua comodidade e em detrimento da higiene dos demais. O que você vê é gente gritando dentro do ônibus, dentro do metrô, falando alto no celular, etc. Então, são zilhões de exemplos em que eu, na hora de viver, dou prioridade ao que me é cômodo. Ora, se a minha comodidade, ela vai na contramão do que é melhor para os outros, azar dos outros. A ética, então, tem esse pré-requisito de você entender que a satisfação de uma pretensão pessoal deve respeitar os limites dados pela superioridade do coletivo. Né? Às vezes, na academia, a gente vê... são tantos exemplos. A pessoa usa um aparelho, deixa lá o peso. Então, como é desconfortável ter que esvaziar o aparelho do peso, deixa-se o peso lá. Problema do outro de tirar.
Ou então uma pessoa que tem psicologicamente necessidade de chamar atenção sobre si, então ela faz a ginástica de maneira extremamente ruidosa, de maneira a chamar a atenção e a atrapalhar todo mundo. Então, por onde você vai, você observa que nós não temos uma formação ética muito avançada. Podem estar, mas podem não estar, né? O sucesso, ele eu diria, é quando a trajetória de alguém alcança e satisfaz certas condições socialmente estabelecidas como bem-sucedidas. E que podem coincidir com o entendimento de cada um ou não. Então, uma pessoa de sucesso é uma pessoa que ficou famosa, reconhecida, que ganhou dinheiro. Basicamente, capital econômico e capital simbólico de legitimidade, notoriedade, celebridade são os requisitos do sucesso. Naturalmente, pode ter a ver com a felicidade quando a pessoa também fica feliz com isso. Mas pode não ter a ver quando a pessoa percebe que tudo isso é da mais absoluta superficialidade né? Então, quantos e quantos exemplos poderíamos dar de gente altamente bem-sucedida e profundamente devastada, né? Então, poderíamos citar, sei lá, alguém como Amy Winehouse, por exemplo, né? Uma pessoa conhecida no mundo inteiro, uma pessoa, um expoente máximo no campo das artes, uma cantora de exceção, talentosíssima, ganhadora de todos os prêmios possíveis, endinheirada e devastada, né? Robin Williams. São tantos os exemplos de gente que foi muito além do que podia imaginar, do ponto de vista das condições de sucesso, mas que se sentiam esvaziadas e profundamente tristes, né? Então, o sucesso e a felicidade podem coincidir, mas podem não coincidir. Não são necessariamente coincidentes. São circunstancialmente coincidentes. Pois em primeiro lugar, é preciso, através da educação, fazer paulatinamente essa descoberta sobre quem se é. E isso não tem outro jeito senão através das experiências e da observação das próprias experiências, né? Da análise das próprias experiências, que a gente vai tendo uma ideia de quem é. E isso é imprescindível, porque se a vida boa pressupõe, digamos, um certo alinhamento com quem se é, né? Para você não viver a vida errada, não viver a vida do outro, é preciso, quanto mais clareza você tiver sobre quem você é, mais chance terá de direcionar a vida em função disso. Ora, se você não sabe quem é, essa referência desaparece. E você, ante as milhares de possibilidades, convites e oportunidades, você fica à deriva. Se eu não sei quem eu sou, tanto faz abrir uma loja de açaí. Não sei aonde, ou
abrir uma posada em Búzios, ou trabalhar no mercado financeiro em Fortaleza, ou sei lá. Por quê? Porque, como eu não sei quem eu sou, a minha escolha vai depender, né, do acaso, das circunstâncias. Na hora que você imagina viver a vida de acordo com quem é, já não é assim tão ligeira a coisa. Porque se alguém me propõe abrir uma loja de açaí, eu adoro açaí. Mas eu adoro açaí como consumidor. Abra você a loja e eu comprarei açaí todo dia. Mas assim, eu não sou um gestor nem de loja de açaí, nem de nada. Então, eu agradeço. Ah, mas eu vou te pagar 1 zilhão. É uma rede de açaí que é a maior do mundo. Não tem diferença nenhuma para uma lojinha única. O problema continua o mesmo, não é a minha vida. Esse não sou eu. Não, mas, professor, por que o senhor não vira senador? Ué, por que não? Quer dizer, ser senador é maravilhoso para quem é. Eu sou um explicador. Bom, vou chegar no Senado e vou usar os discursos para explicar. Não, estou no lugar errado. O meu lugar é a escola, não é o Senado. Eu posso até ser o professor do senador, mas o senador ele mesmo é outra pessoa que tem que ser. Ora, esse tipo de lucidez só é possível se você tiver uma certa clareza de quem é. Olha, além das leituras, né, há também, hoje em dia, vídeos, áudios, podcasts, etc., que podem também facilitar essa introdução. No que diz respeito a leituras, são tantos, mas eu gostaria de fazer aqui algumas homenagens à nossa produção local. Então, a professora Marilena Chauí escreveu O Convite à Filosofia, um clássico, né? A Maria Lúcia Graça Aranha, pela Moderna, escreveu Filosofando, é um clássico, Filosofando. Depois, olha, o professor Cortella tem uma série de obras interessantíssimas de introdução, como A Sorte Segue a Coragem, Qual é a Tua Obra, né? O professor Karnal tem uma obra interessantíssima sobre o Enigma do Porco-Espinho, que também é uma obra que pega pela mão e introduz a filosofia. Fora do Brasil, você tem obras de introdução maravilhosas. O professor Luc Ferry tem o livro Aprender a Viver pela Objetiva, que é um livro maravilhoso. O professor Sponville tem o livro Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, que é um livro maravilhoso. Então, realmente, eu poderia ficar aqui horas apresentando livros introdutórios que são muito encaminhadores, né, de futuras leituras mais abstratas. O meu pai até dizia, você não tem plano B, né? Não tinha, eu nem nunca cogitei. Acho até que a posição do professor hoje é tão desagradável na nossa sociedade, ele apanha, ele é humilhado, enfim, pobre ele sempre foi, mas antigamente pelo menos ele era respeitado, agora nem isso e tal. Se tivesse um plano B, talvez, mas é que no meu caso não tem mesmo. Então, eu abraço essa atividade, porque ela é a minha atividade,
e lutarei sempre para que, na minha sociedade, o entendimento sobre esse trabalho possa ser diferente do que é. É muito difícil saber por onde começar, porque o funcionamento das peças, ele depende do resto. Então, o aluno sente o professor desmotivado e isso interfere. O professor desalentado, ele, de fato, faz a escola funcionar aquém do que poderia. Aqueles que são responsáveis pelas políticas pedagógicas, se tivessem professores mais motivados, provavelmente ousariam mais e talvez propusessem inovações ao gosto do que os alunos poderiam esperar. A sociedade precisa chancelar a escola, legitimar a escola e não tratá-la como uma garagem onde você deixa os filhos. É todo um olhar sobre a educação que precisa mudar. É difícil saber por onde começar. Você como é óbvio, né, o aluno que vai arrastado para a escola, ele, em grande medida, sucumbe a uma experiência escolar insatisfatória. E isso não é só responsabilidade dele. Então, seria preciso uma verdadeira revolução, onde a importância da escola na sociedade fosse exponencialmente potencializada. Eu tenho nesse pequeno artefato, que é um isolamento acústico, né? Eu tenho um companheiro incrível, porque ele isola os barulhos e ele está conectado ao meu celular, onde as aulas de filosofia vão acontecendo. Então, para aqueles que me encontram pelo mundo, quase sempre me encontram, né? Assim, assim, dentro dessa, ele é meio pitoresco assim, mas é assim, né? E eu vou assim, quando tem alguma coisa interessante, é o caderno, a nota e tal, e eu vou fazendo do mundo o quarto de antigamente, onde a gente estudava. E tudo isso para dizer que eu continuo achando estudar e aprender a melhor coisa do mundo. Eu poderia até suportar a vida se não pudesse mais lecionar, no caso de perder a fala, por exemplo. Mas eu não suportaria a vida sem poder aprender, né? E eu entendo ensinar como um modo apenas de compartilhar o que eu acabei de aprender, o que eu acabei de estudar. E, portanto, acho que esse tempo e essa possibilidade que eu tenho de estudar, a coisa mais prazerosa, mais agradável, mais auspiciosa, mais bonita que a vida me proporciona e sempre me proporcionou. Então, quando alguém me vem propor, agora o senhor vai aposentar e vai aproveitar a vida numa praia qualquer. Veja que é interessante, porque aproveitar a vida numa praia qualquer. Eu costumo dizer, mas, eu não sei de que vida você estará falando, mas eu falo pelo menos da minha. E aproveitar a minha vida é aprender e estudar.
Ah, não, mas o senhor já fez muito isso, agora está na hora de ter prazer. Tá? Pois é, estudar. Não, mas eu digo tomar sol. Então, estudar. Não há nada que você diga que possa ser mais agradável do que estudar. Bom, claro, eu estou falando só por mim, mas você também tem o direito, sem dar bola para a torcida, de diagnosticar aquilo que é a sua praia. E aí, você também tem o direito de levantar a mão e dizer, sabe o que é? O que você acha ótimo, para mim é menos bom do que o que eu estou fazendo. Então me deixa, entendeu? Às vezes quando a pessoa gosta de trabalhar e trabalha muito, ela é chamada de um monte de coisa, workaholic, não sei o quê. Muitas vezes nomenclaturas pejorativas ligadas a anomalias, etc. E tal. Mas tudo isso é porque a sociedade é tirânica, autoritária e quer definir o que é prazeroso, o que é gostoso, o que é trabalho, o que é rentável, o que é produtivo, o que é... E há sempre um zelo em querer separar o que é para valer, produtivo, e o que é prazeroso, e não autoriza você a confundir as duas. O meu trabalho é também o meu maior prazer. De maneira muito eclética, desde MPB, MPB também, um pouco de música dita erudita, depende um pouco da ocasião. Eu tendo a pensar que somos adestrados a acreditar que a vida boa mesmo, ela vai acontecer mais para frente, quando alguns pré-requisitos forem alcançados. Esse é o adestramento. É o adestramento de mobilizar você para conseguir isso, depois aquilo, numa verdadeira cadeia de utilidades. E a advertência é essa. A única vida que pode ser boa é aonde ela está. O resto são apenas projeções feitas aonde a vida está. Não há nada que exista fora de onde a vida está, na imediatidade do presente. E é, portanto, ali que ela tem que fazer sentido. Abrir mão da vida que é, em nome de uma vida meramente suposta, não é nem trocar 6 por meia dúzia, é trocar 6 por 0, o que não vale a pena. Portanto, toda vez que te vierem com essa lenga-lenga, esse papinho, de que você tem que sofrer hoje, pagar o pedágio hoje, para poder desfrutar amanhã, pense bem, porque não há nenhuma garantia sobre o amanhã. A vida garantida é essa, aonde você me ouve e eu falo. O resto é só suposição. Valeu.